Bom dia, boa tarde, boa noite. Convidando o Luciano Alves aqui para estar com a gente. Ai, sobre Estado laico. Oi, Luciano. Oi, Bel, tudo bom? Tá Tudo me ouvindo bom? bem? Eu tô sim. Também tô te ouvindo. Acho que vou Maravilha, hein? colocar um comentário aqui para geral ver que a gente está aqui, né? E aí, Luciano Alves, como o senhor está Tudo bem. neste Instagram movimentado Primeira, ultimamente? primeira live, movimentado, né? Olha, Bel, minha primeira live, hein? Aham. Minha primeira Essa é a minha live. terceira. E a primeira que eu. Tá falando que é a primeira live, a minha. Ah, sim. Essa é a minha primeira que eu convido alguém. Você é meu primeiro convidado, Luciano. Eu Ai, tô aqui com agradeço calor aqui. muito. Na verdade, vamos, vamos discutir um pouco, né, sobre a importância disso para sua campanha, né? Esse é o foco. É. E a importância disso para o Brasil, né? Porque só por isso que está na campanha, né, Lu? Não é Exatamente. porque é bonito falar de Estado Não, laico, não. porque é divertido, é porque é necessário, né? Em tese nem deveria estar, né, do ponto de vista do ideal, né? Só que a Uhum, gente, né, a gente não trabalha com idealizações, né? A gente trabalha com o concreto da vida. uhum, E a Covid gente real. tem que discutir o concreto da vida, tem que fazer a análise do concreto da vida, né? Uhum. Então, acho que a gente podia partir para o concreto da vida e Demorou. dizer quem é você na fila do pão, Luciano Alves. Quer se apresentar, galera? Pode ser. Então vai, gente. Eu sou Luciano Alves, né? Sou assistente social. Eu trabalho na Defensoria Pública, né? Sou mestre em Serviço Social pela PUC São Paulo. E eu sou criador de conteúdo do meu canal no YouTube e no Spotify chamado Não Creio, né? É um canal que discute laicidade, descrença e ateísmo. É, eu, Uhum, é, eu estudo, na verdade, essa questão mais ampla, vamos dizer assim, da relação da religião primeiro com a profissão de assistente social, né? Estudo isso desde a graduação. Estou graduado há 21 anos e aí eu desdobrei para estudar a laicidade do Estado depois da minha defesa de mestrado, que foi em 2010. Então, desde 2010 eu venho abordando, né, estudando, escrevendo, quando possível, né, não é fácil, sobre a laicidade do Estado. mais difícil de E, começar a escrever é quando terminar de escrever, né, Lu? pois é. E atualmente Começar até. eu sou membro do. Eu tenho um histórico também Eu estive em 3 gestões do Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo. Ainda estou como base da Comissão Permanente de Ética. E recentemente eu me associei ao Movimento, que é uma associação, né, de âmbito nacional e que está disposta aí a fazer essa defesa tão necessária, que é da concretude da laicidade do Estado no Brasil, né? A gente vai, Uhum, evidentemente, conversar bastante hoje e ver que uhum, por quê, né? Por que é necessário existir não só esse debate, como você falou no começo, mas por que é necessário existir até uma associação para fazer essa defesa, né? Essa defesa política, uhum. pública e jurídica também. Agora vamos É. para a candidata Bel. Eu sou Isabel Bernardes, sou colega de Luciano Alves na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, só que eu sou psicóloga e a gente trabalha lá desde 2010, né, Lu? Olha, já somos adolescentes, fizemos 12 anos, parabéns para nós. Exatamente. E eu trabalho na defensoria sempre nessa. Bom, o Luciano sabe, né? Vou contar para vocês, que o Luciano sabe que eu sou a porra louca do combate
de combate à violência contra a mulher. Desde 2010, dando na cara da minha própria instituição, arrumando treta com um monte de gente. Dizendo para a assessora de qualidade que a gente fazia um atendimento precário. Era 2012, eu não tinha nem terminado meu estágio probatório ainda, Jesus. Se eu soubesse o que eu estava fazendo. Agora eu sei, eu fico com medo por mim. Mas sempre essa perspectiva, né, do combate à violência contra a mulher fez parte da minha jornada como profissional, como psicóloga. Afinal de contas, eu me formei e caí dentro da defensoria, né? Nunca tinha sido psicóloga, fui ser psicóloga social, só me dei conta em 2013, quando uma estagiária me disse isso, que eu era psicóloga social. Não com essas palavras, mas foi quando eu me dei conta. Estagiária é uma coisa maravilhosa, estudante é uma coisa incrível, né? Sempre te movendo para frente, assim. E ao longo dos anos, claro, você vai se atualizando com outros assuntos. Em 2013 eu me dei conta da questão indígena, em 2016 eu me dei conta da questão racial, considerando a questão das pessoas pretas, né? E aí eu comecei a buscar formas de fazer um processo seletivo para ter estagiárias pretas, né? E aí eu estabeleci meio que cotas no meu estágio para fazer junto comigo, porque eu queria ter meninas pretas. Nada contra as estudantes de psicologia da PUC, mas eu só pegava elas, sabe? Porque elas são ótimas. Mas eu queria pegar outras pessoas também, diferentes, que fossem mais parecidas com as pessoas que a gente atende ali, né, Lu? E eu percebo assim também, né? Por que esse assunto da laicidade? Eu fiz também um estudo, né? Uma pesquisa de mestrado, porque me incomodava realmente a questão de o atendimento na defensoria para mulher em situação de violência ser tão precário, na minha opinião, na época. Melhorou um pouco, né? Não é perfeito, óbvio, mas melhorou um pouco. E eu defendi em 2016, né? E nos últimos anos tenho percebido, assim, já lá há muito tempo eu percebo também, mas cada vez está mais gritante o quanto a religião tem invadido todos os espaços, né? E você tem que quase pedir permissão para falar sobre alguns assuntos. E se você fala, você ainda pode ser trucidado. Mas se você é mulher falando, parece que é ainda mais imperdoável você Com trazer certeza. alguns assuntos, né? E isso tem a ver com a misoginia introjetada em muitas religiões e o Estado ser apropriado, na verdade, né, por essas doutrinas religiosas é muito problemático. E aí eu queria Com te ouvir um certeza. pouco sobre a sua trajetória religiosa, se é que você teve, né? Como é que é isso na sua vida? Como que a laicidade entra, mas partindo desse ponto de vista da religião na sua vida. Como foi para você? Então, eu sou ateu atualmente, tá? Me considero ateu, materialista, né? Mas para eu dizer isso hoje, tive uma trajetória aí de 11 anos. Né? Então, as pessoas, quando eu digo que eu sou ateu, que me conhecem vamos dizer assim, do finalzinho da década de 90 para cá, vai falar, não, ele é ateu porque ele está revoltado com a igreja, né? De fato, né, quando eu saí da igreja católica, eu tive uma inserção importante na igreja católica, né? Eu fiz meio que o caminho inverso da maioria dos ateus, pelo menos enquanto relato, né? Que né, os ateus costumam dizer que na adolescência desperta essa reflexão crítica e tal. Isso tem um corte social, isso tem um corte racial, isso eu não vou discutir agora, porque seria a live do Luciano e a live hoje é da Bel, né? Então, mas, assim, de uma forma muito resumida, eu fiz o movimento inverso, né? Primeiro, na adolescência, eu adentrei profundamente no catolicismo, eu me envolvi profundamente, eu fui tudo, né? Eu só não fui padre e nem seminarista. Não por falta de convite, né? Mas eu fui catequista, eu fui coroinha, eu fui catequista do Crisma, eu fui coordenador de grupo de jovem, eu trabalhei em instituição religiosa, inclusive paguei minha faculdade com esse trabalho, né? E depois aí eu tive esse desligamento, que eu comecei a atuar como profissional, como assistente social. E eu faço a ruptura a partir de elementos políticos, a partir de uma leitura crítica institucional que eu fiz e que eu me envolvi na época
dessa ruptura, que foi em 2001, né? Essa ruptura Uhum. foi em 2001. E de lá para cá eu venho num processo de descrença bastante lento, né? Que é muito característico de quem, principalmente, mora no Brasil, nasce, convive no Brasil, na verdade, tem a sua vida no Brasil e tem uma participação, uma inserção religiosa. Então, o processo de descrença ele é longo porque você não tem nenhum respaldo, né? Você fica perdido do ponto de vista de que você não quer aderir, não quer voltar mais àquele estágio anterior que você estava antes, né? Mas você também precisa sair correndo sozinho atrás, ou seja, você não tem, hoje eu tenho consciência do que significa isso, esse é o respaldo filosófico, né? Nossa educação não dá para a gente o letramento filosófico e nem científico suficiente para a gente ter todas as opções que a liberdade de consciência pode dar para um ser humano, né? Uhum. As opções de liberdade de consciência, né? Inclusive a liberdade de consciência é um dos pilares da laicidade de Estado, né, do ponto de vista jurídico. A liberdade de consciência no Brasil ela é extremamente frágil, né? Os acessos que você pode ter ao conhecimento, a riqueza, né, do conhecimento humano no Brasil é péssimo, né? É lamentável. O que E que isso, é muito disso liberdade é de da educação, né? consciência? O que que é liberdade de consciência? A liberdade de consciência é um valor político, né? Um valor revolucionário, um dos valores que constitui a laicidade do Estado do ponto de vista jurídico. Mas antes de ser jurídico, a gente pode entender assim de forma muito resumida que a liberdade de consciência é uma capacidade humana, não é só um direito. Hoje ela é um direito, mas esse Uhum. direito ele só foi reconhecido como tal a partir de muita luta, de muita morte, né? Principalmente morte de pessoas que não eram da religião, que dominavam, né, a sociedade em determinada época histórica, né, não ter na religião ou por não professar nenhuma fé, né? E a liberdade de consciência, só que a liberdade de consciência não tem somente a ver com o direito de ter fé. Liberdade de consciência é o direito e a capacidade que a gente tem de poder lidar com as crenças, construir o nosso patamar de crenças. E crenças não é só crenças religiosas, né? Eu acredito na sua candidatura. Eu acho que a sua candidatura é uma candidatura legítima, uma candidatura muito boa. Então eu acredito nela, né? Então eu não estou tendo fé em você. Porque se eu fosse ter fé em você, essa é a diferença. Se eu fosse ter fé em você, eu não precisaria fazer live com você. Eu mandaria uma mensagem, eu faria uma live sozinho falando, sabe? Então, essa é a diferença. Então, a liberdade de consciência é isso. É o que permite você ter acesso, na verdade, poder acessar, saber que pode acessar determinado conhecimento e, a partir desse acesso, você construir a sua base de crenças ou não crenças, né? Então, Uhum. quando a gente E, traz e isso para é o a âmbito religioso. Desculpa, Oi. Lu. Perdão, você tinha travado, eu comecei a falar. Perdão, continua. Eu tinha travado? Para Não, mim, para só, mim. só finalizando. Uhum. E quando você traz isso para esse debate que nós estamos fazendo hoje, da religião, né, em relação à religião, você lida com a crítica, né, com a possibilidade de fazer crítica, primeiro à sua base religiosa, se você tiver, ou se você não Uhum. quiser ter, né, também. Uhum. Então, a liberdade de consciência também permite você acreditar na ciência ou não, né? Então, os negacionistas também, infelizmente, estão exercitando, né, nessa pandemia, estão exercitando muito a de consciência deles, muito por falta de letramento científico do que eu falei no começo da minha fala, né? Então, é Uhum. isso. Em geral, a liberdade de consciência está situada é, nesse patamar, né, da condição humana. Só para eu esclarecer, liberdade de consciência é o fundamento que é o princípio que fundamenta, por exemplo, que os médicos se recusem a fazer a interrupção da gravidez? Então, isso daí chama-se objeção de consciência, Mas que tem né? algum tipo de relação. Não, todas as escolhas, vamos dizer assim, todas as afirmações de crenças que nós fazemos, tanto Uhum. positiva como negativa, né, tanto de defesa como de crítica, esse movimento que a gente faz, a gente vai buscar nas nossas bases de
liberdade, que a gente construiu a partir da liberdade de consciência. Agora, quando o médico faz esse movimento, ele está fazendo uma objeção, ele está negando fazer determinada atitude porque o conselho dele permite, né, o conselho de profissão, é que isso seja feito. Ou seja, ele passa o atendimento para outro médico porque ele vai alegar que aquele procedimento que precisa ser feito contraria, não é, a consciência dele. Mas esse é um debate ético muito complicado. E assim, eu acho que é muito frágil no que se refere ao que é mais importante, ao que é mais amplo. Então, se você pegar um assunto que você domina, lógico, muito, muito mais do que eu. Se você pegar a questão do aborto ou da própria violência, né, contra a mulher, Uhum. isso vai aparecer constantemente. E isso tem a ver com a negação. Na verdade, no meu entendimento, tem mais a ver com o negacionismo de um suposto médico que vai levantar essa premissa do que propriamente com a consciência dele. Até porque se ele tiver no consultório dele, sabe, no hospital dele, no hospital privado, do ponto de vista jurídico, eu não tenho que dizer que ele não pode fazer isso, certo? Agora, Uhum. o que nós estamos falando aqui é de uma questão de saúde pública. Então, se ele está num hospital público e ele está submetido às regras de um hospital público, e esse hospital público precisa ser um hospital laico, ou seja, aquela mulher está sendo atendida ali sob as premissas da laicidade daquele hospital. Aquele hospital não pode permitir que nenhuma Alguém com objeção de conduta, consciência não. exatamente, nenhuma conduta para com a saúde daquela mulher possa ser feita a, a- em relação à religião. Né? Uhum. Mas aí vamos pensar rapidinho numa situação. Não tem como a gente saber se um colega médico vira para o outro na hora, sabe? A Lídia fazer avaliação e falar: "Ó, eu não vou atender fulano, atende você." Esse outro que vai ouvir, ele, do ponto de vista ético, profissional, tá? Uhum. Ele não pode criticar o colega dele, ele pode até não gostar, mas ele não pode falar: "Não, não vou, se você que atendeu, se vira." Vai haver ali vamos dizer assim, um dilema e alguém vai ter Uhum. que decidir. Agora, quando a gente leva isso para o âmbito público, da política, como que é o que a gente vê, por exemplo, nessa normativa atual, né, do Ministério da Saúde em relação ao aborto, ali eles dão toda a abertura, né, usando termos de forma indireta e deixando essa compreensão, essa interpretação aberta, eles dão total abertura para isso acontecer e ninguém questionar. Primeiro, porque as pessoas não vão Uhum. saber, né? As pessoas mais simples, as mulheres pretas e pobres, por exemplo, que é o que acessa o serviço público, não vai entender nada. Vai ler aquela normativa lá, não vai entender nada. Ela, ela, Não ela vai conseguir, confia, não tem ela quase. repertório para questionar, né? Exatamente. Ela, utilizando os termos que eu estava, não é muito, não é muito adequado, mas ela praticamente tem fé, entre aspas, na Uhum. conduta médica. Ela acredita na conduta médica. Então ela Uhum. vai, como qualquer pessoa pode falar: "Doutor, estou nas suas mãos, confio que você é um bom profissional." Ela não vai saber que ele pode, inclusive, declinar ou pode fazer o procedimento de forma parcial por causa daquela normativa. Uhum. Tanto é que a gente sabe, né, o tanto de é, os dados, né, gigantes em relação às intercorrências por conta de procedimentos feitos de forma ilegal, né, em clínicas clandestinas. Então, essa normativa é um exemplo muito nítido disso, né? Leva as mulheres para serem atendidas de forma que não respeitem a condição dela como uma condição de saúde pública, né? E sim como uma condição moral, né? Você Uhum. está aqui porque você cometeu uma falha moral na sua vida, né? E eu não tenho Uhum. nada a ver com isso, então se vira. É mais ou menos assim. E essa falha moral tem a ver justamente, né? Isso é por isso que o Estado não pode não ser laico, porque essa falha moral tem a ver com doutrinas de determinada religião. A falha moral é qual? Ter feito sexo, ter tido prazer com teu corpo, né?
E aí a maternidade entra como uma punição para essa falha moral. Então, como que o Estado poderia punir alguém por algo que não é crime, né? Pois é. O Estado só fará isso se ele não for laico, se ele escolher uma religião que vai substituir as leis laicas que temos, as Exatamente. leis não religiosas, né? Seculares, no caso. Se a gente for Isso. avaliar assim profundamente, Bel, assim, só uma partezinha que eu até lembrando aqui do último vídeo que eu gravei que vai sair no meu canal sexta agora sobre liberdade religiosa. Hum. A igreja ela controla nossos corpos desde a Idade Média. Ela E no não Brasil, deixou de desde que controlar chegaram aqui os completamente. europeus, não? Oi? E no Brasil, desde que chegaram aqui os europeus e, com lastro de doutrinas religiosas, escravizaram, junto com essas pessoas, por quase 4 séculos, algumas pessoas que por acaso não tinham alma, né? A diferença Exatamente. entre o Estado ser laico ou não é que uma religião não fundamentaria esse tipo de justificativa para escravizar outras pessoas, né? Para você ter uma ideia, o nível que a gente, o tanto que a gente precisa avançar, né? Quando o Brasil foi invadido em 1500, na Europa já se discutia os equívocos, esses equívocos da igreja em relação ao corpo, os corpos das pessoas. É lógico que não se discutia feminismo, não se discutia num nível como a gente discute hoje, né? Mas se tinha já importantes questionamentos, né? Em relação a isso. E importantes rupturas, né? Que considerando, né, não que, assim, do ponto de vista histórico, a reforma protestante, né, ela não discutiu essas questões de privação de corpos e desses aspectos que a gente está falando. Uhum, Mas, veja só, em 1500 a gente recebe, né, enquanto colonizados, a gente recebe uma influência que não traz esse debate, ou seja, o que estava acontecendo na Europa não vem para cá. O que vem uhum, para cá é sim, somente a intenção, né, autoritária e unilateral da Igreja Católica. Ponto final. Né? E uhum, hoje, se a gente puxa o laço, fala, não, mas hoje é diferente, hoje não sei o quê, cada um pode ter sua. Não é bem assim. Cada um pode ter, mas quando se coloca para ter, vai ter, né, a sua. Vai ter o seu julgamento garantido ali na sua uhum, sociabilidade. Né? sim. Então, é, essas, tanto as leis como as normativas, por exemplo, da saúde, ainda bebem muito dessa fonte. Né? Uhum, É lógico, quando comandadas principalmente por governos autoritários. Mas não só. Tá? Nós não podemos aqui fazer uma discussão idealista, não. Né? Nós uhum, tivemos muitos problemas com a laicidade do Estado no governo do PT. Tá? Então, isso é preciso, a gente precisa debater a questão de uma forma franca e honesta historicamente. Né? Que Mas você né, percebe? do ponto de vista, vamos dizer assim, se você for pensar, qual é a tendência? Sim, claro, a tendência é de que um governo autoritário de direita vai querer, né, utilizar dessas prerrogativas morais dentro do governo, porque faz sentido, não só ideologicamente, mas colabora com o controle, né, colabora com o Uhum. controle da sociabilidade, né, com a restrição democrática da escolha que as pessoas podem ter. Né? Então, isso é muito nítido. Né? Uhum. Sabe uma coisa que sempre me remete à religião? O nosso sistema carcerário. O que é o sistema carcerário brasileiro, além de um- uma prévia do inferno? O que é Pois a é, gente torturar pessoas para que elas confessem crimes que cometeram ou não, porque queremos que elas confessem e não vamos pôr fogo nelas, por enquanto, né? Por enquanto não vamos, porque já fizemos isso no passado. Mas
Eu sempre penso nisso quando eu penso na precariedade absoluta, no abandono que as pessoas presas têm, né, pelo Estado e às vezes até pela família, mulheres que são presas, que não recebem visita, mulheres que são presas que não têm produto de higiene para se limpar durante a menstruação, por exemplo, né? Sempre me remete ao inferno, né? Que é um lugar, um espaço concreto, né? Na religiosidade cristã. E ultimamente tem aparecido muito nos discursos que ouvimos por aí, né? Tem os demônios, tem o inferno ali, né? Tá logo ali, tudo consagrado ao demo. E é o Estado dizendo isso, né? Porque não é simplesmente campanha, são pessoas que ocupam lugares de poder, que estão usando o Estado para pregar, basicamente, né? E eu fico sempre pensando, se fosse uma religião de matriz africana e fizesse isso, começasse a pregar qualquer coisa, porque também não tenho conhecimento, repertório para dizer, né? Eu nasci numa religião cristã, então eu conheço muito das metáforas e das histórias cristãs, mas de matriz africana conheço muito pouco, apesar que ando me aproximando, né? Mas sempre me remete ao inferno o que a gente faz com as pessoas que são condenadas aqui, né? Condenado, é, quase ninguém que não trabalha no sistema de justiça sabe que o sistema carcerário tem a intenção de reeducar, ressocializar, reintegrar a sociedade. No imaginário popular do Brasil, a prisão é para purgar os pecados, né? Que lugar faz esse? É no mínimo purgatório. É para te punir eternamente, se for o caso, né? É que não pode no Brasil, teoricamente. Também não temos pena de morte, mas se você for um funkeiro da periferia paulistana, não tem problema também se você morrer no meio de um bando de adolescentes. Enfim, tem uma pergunta aqui. Você quer comentar, Lu, e depois eu leio a pergunta aqui? Ah, sobre o que você falou do sistema carcerário? Só se você quiser. Até porque você tá Não, ali, né? assim, não, rapidamente, eu estava pensando o seguinte, né? Costuma-se dizer que o sistema, né, carcerário é um sistema falido. Na verdade, ele não é um sistema falido. Sistema Uhum. falido é quando ele teve um sucesso, entre aspas, né? Quando ele teve um êxito, quando ele realmente promoveu coisas importantes e boas, e depois ele faliu, né? O sistema carcerário, ele nunca promoveu nada bom. Então ele nunca faliu. Então não é um Funcionando firme sistema e falido. forte. E se você for avaliar, assim, trazendo para o âmbito, aí você trouxe essa simbologia, né? Que é muito presente no imaginário brasileiro, do inferno, purgatório, o cotidiano da prisão, né, o cotidiano do cárcere no Brasil, não só no Brasil, tá? Mas o cotidiano do cárcere, ele remonta muito à Inquisição, né? Uhum. De como que aqui se destina o sistema carcerário, né? E o que ele vai fazer com as pessoas que estão lá, né? Então Uhum. remonta muito à Inquisição, né? Onde o julgamento, não estou falando do julgamento do sistema de justiça, que a gente sabe que também tem problemas, mas eu estou falando do âmbito da convivência interna, né? Uhum. Você tem quando a gente fala que é um sistema falido, né? A gente tem que tomar cuidado. Primeiro essa crítica que não é falido. Segundo, quando a gente fala que é falido e fala ponto final, né, a gente esquece do ponto de vista é, do cotidiano, ou seja, tá lá, se vira, Uhum. é, está acontecendo, mas eu não quero saber, né? E Não posso fazer nada. é justamente disso que o sistema carcerário precisa. E é justamente o que ele quer. Ele não quer que ninguém, que o que está de fora, né, entre aspas, Uhum. e daqui a pouco eu vou falar porque entre aspas, interfira. Né? E isso tem muito a ver com a Inquisição, porque você tem os seus próprios juízes, você tem os seus próprios acusadores e a sua própria punição. Né?
A gente sabe, a Que gente é trabalha na diferente defensoria. também de acordo com o teu lugar na sociedade, né? Porque dependendo se Lógico, você for, você lógico. pode dar um tapa na cara do policial que não vai acontecer nada com você, né? Se você é de Alphaville e É. ganha R$ 300.000 por mês. Não, Tem e uma outro pergunta. aspecto, para terminar esse ponto, Uhum, a gente também, né, no imaginário brasileiro, a gente fala, não só no imaginário, é o sistema de justiça, né? A gente gostaria que o sistema carcerário fosse adequado, né, funcionasse para que a pessoa voltasse boa, entre aspas, para a sociedade. Então, olha só o que, que tem nessa frase. Voltasse boa, então ela era má, e aí você tem o maniqueísmo do bem e do mal. Você não faz a mediação das relações políticas e econômicas que envolvem o crime organizado, por exemplo. Tá? Então você tem esse maniqueísmo, mais uma simbologia religiosa, e você fala de voltar para a sociedade, como se o cárcere não pertencesse à sociedade. Ele está onde, então? E aí que entra assim, a simbologia do que você falou, a simbologia do purgatório e do inferno. como E fosse um olha, quando outro a pessoa espaço. sai do inferno, né? Quando o cara consegue de fato cumprir a pena, ou ele consegue os seus benefícios, ele vai ficar com aquela chaga da vida. A gente Aquela sabe, a gente marca trabalha de na Caim, né? defensoria. Exatamente. Ele vai ficar com essa chaga de ex-presidiário, né? Uhum. Então, as- a liberdade de consciência também está aberta para a gente desconstruir esse tipo de compreensão, né? E entender de fato do que se a que se destina, né, esse exemplo aí do sistema carcerário, Uhum. a quem serve na verdade, né? Mas diga aí, Sim. você falou que tinha uma pergunta interessante, eu não vi que eu estava olhando para você. O Oliveira ou a Oliveira da Silva, 520, pergunta: o tema da laicidade não deveria ser pensado também com o tema da educação? Sim, né? Não, com Totalmente. certeza. Na verdade, a discussão da laicidade no Brasil ela começa com a educação, né? Uhum. Lógico, eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo aqui não estou com nenhum compromisso acadêmico, tá? Até porque essa área vai trazer esses elementos da era da história, né? Então, tá bom. Quando você tem o fim do Império, né? Quando você tem a proclamação da República, você tem de fato pessoas ali que estão defendendo o ideal, né, do Estado laico. E esse ideal ele é totalmente importado, ele é totalmente também ele vem com essa carga de colonização ideológica e ele não resolve o problema. Não resolve o problema. É, e aí o problema se situa na educação. Hoje, inclusive, eu estava até buscando algumas coisas para trazer aqui para a gente, e eu tive acesso ao primeiro ato de laicidade do Brasil, que Hum. foi do Marechal Deodoro junto com o Rui Barbosa, o primeiro ato jurídico, né? Foi quando acabou com o padroado, né? Tava lá que o Estado brasileiro não ia promover nenhuma religião, a, o padroado acabou, não vai ser mais feito, não vai ser mais financiado. Aí no último parágrafo, o que que tem? O Estado brasileiro continua garantindo a formação dos padres, os seminários. Então, quer dizer, que ruptura Vai, foi essa? é Oi? lá e como a gente vai pagar para os clérigos estudarem? Então, isso foi muito legal até eu ter achado esse documento, porque eu estava tentando achar, eu estava numa procura esses dias atrás por artigos, né, que fazem discussão do positivismo, Uhum. que era a ideologia da elite no momento da República, né, da proclamação da Primeira República, e que influenciou muito o Brasil. A nossa bandeira, ela é um símbolo positivista, né? Bom, Excluída a parte mais bonita. Excluído o amor, pô, excluiu o amor, você vê, né? a Você ordem e vê. o progresso. O amor é Mas muito logo em difícil. seguida a gente vai perceber que não foi positivista raiz. Não foi. Não foi. E também não tinha como ser. E aí eu faço uma análise com apoio marxista no seguinte sentido. Não tinha como ser, porque se você está trazendo liberalismo para o Brasil, como que você vai fazer uma inserção do liberalismo,
né, com uma população que você não quer que trabalhe para você, né, e aí eu estou falando da população preta, você quer que a população preta, se ela morrer, melhor. Né? Se Uhum. ela morrer, como é, 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 o contexto não era para isso, em outros países isso aconteceu, inclusive da América Sim, Latina, Argentina né? mesmo, Uruguai. Então, como você pode ver alguns para Argentina, Uruguai, não tem, quer dizer, você não vê, pelo menos você não conhece. Eu não conheço nenhum argentino negro, né? Nem vou falar de pardo, nem vou falar de fenótipo, Uhum. né? Olhar para minha boca, olhar para o meu nariz, sabe? Bom, mas vocês e aí vai trazer quem para trabalhar no Brasil? Os europeus, né? Então você tem um dos Uhum. primeiros atos, né? O branqueamento, a intenção de branqueamento da população. Então, Uhum. como que você vai tomar essa atitude com um Estado laico, vamos dizer assim, plenamente laico? Não ia conseguir, Porque porque parte de uma base essencialista, inclusive, né? Que é muito exatamente, comum da religião. O essencialismo, né? Para quem não sabe, a gente está falando groselha aqui para quem está boiando na conversa, mas o essencialismo é justamente isso: é você partir do pressuposto que existem sim, energias nas pessoas e tudo bem você ter isso na sua crença, sabe? Você acreditar que os homens são assim, as mulheres são assado, as energias femininas e positivas e etc. Mas partindo isso para uma questão econômica, o que se fez, né, que é isso que você está trazendo, né, Luta, a questão econômica vinculada à laicidade ou não laicidade, é você dizer que essencialmente pessoas brancas europeias são boas e as outras são péssimas, horríveis e precisam ser exatamente. controladas, tuteladas. E se for na base da porrada, será, entendeu? É essa justificativa com base em essencialismos e com base em religiosidade, inclusive. Aquele quadro lá, É, Maldição do é isso, né? É disso que você está falando, do branqueamento. sim. Não, e a pactuação, né? A pactuação política, né, com a igreja, ela é muito nítida. Embora a igreja vá depois fazer um grande movimento de reação, né? Porque não estava suficiente, né? Ela vai fazer um movimento chamado Reação Católica, né? Que inclusive deu origem na minha profissão, né? O serviço social ele nasce nesse bojo aí, nesse balaio aí. Uhum. E não é à toa, né? Então, você tem o primeiro ato, né? Pegando esse exemplo, primeiro ato jurídico, pior que nem foi um ato da Casa Civil, então não foi um ato do lugar que em janeiro a Isabel Bernardes vai sentar na cadeira, né? Não foi um ato parlamentar, né? Então foi um ato da Casa Civil, né? Então era uma ditadura, vamos lembrar, né? A nossa Tipo um Constituição decreto, era então. uma ditadura, foi um decreto, né? Uhum. Então, o decreto supõe-se o quê? Você tem um materialista. O materialismo ele é obrigatoriamente, todo materialismo é obrigatoriamente ateísta. Então, e o positivismo pressupõe, né, bebe na fonte, na verdade, vem da França, né, o positivismo. E a França é que cria o conceito de laicidade de Estado, então o que você espera? Nossa, o Brasil vai ser um país avançadíssimo nesse sentido. Nada, claro que não, porque não basta, né? Não basta só. Então a gente vê como é que é a nossa Constituição hoje, a gente lê sobre os elementos da laicidade de Estado, né? Que tem este pilar da liberdade de consciência, o da liberdade religiosa e da separação igreja e Estado. Você está lá, Uhum. você vê nitidamente que está lá, só que ele não existe praticamente. E as coisas que existem estão, né, a passos largos sendo destruídas. Hoje teve uma medida do Bolsonaro é, que foi autorizar, não é, a anistia fiscal para igrejas que tinham que pagar impostos, porque estavam irregulares, né? Direitos Mesmo tendo trabalhistas, inclusive, vários né? investimentos. Oi? Direitos trabalhistas, inclusive, porque tinha Essas uma discussão coisas. a respeito desse. Não sei se isso já não tinha passado, na verdade. Bilhões e bilhões, inclusive, de reais Sim. em Então, impostos. então essa amarração, ela tá desde, né, a construção da noção de república no Brasil.
Então não é uma coisa simples, não é uma coisa é, que você vai ter uma leitura, fazer uma leitura da Constituição, falar nossa Constituição é avançadíssima e isso é suficiente. Não é, não é. Uhum. Tanto é que eu Mas também defendo outros, uhum. Você estava comentando agora que mas saindo da a... educação. Eu falei um monte de negócio, mas não falei da educação. Mas acho que é isso, né? A gente tá falando sobre a gente precisar ter um fundamento que não seja doutrinário, né? Apesar que a educação ultimamente tem sido acusada de ser doutrinação, né? A educação, idealmente, não essa educação bancária, a gente voltou para a educação bancária, né? Naquele sentido de copia e cola, carimba, copia e obedece, senta, baixa a cabeça. Não, a educação tem que ser justamente questionadora, e não é possível questionar num ambiente tão autoritário como o ambiente religioso, em que existem castas, existem hierarquias que têm que ser obedecidas e seguidas, e regras que não têm explicação e muito menos questionamento, né? Esse é um Estado que não é laico é ideal para o autoritarismo, assim como, né, no Afeganistão recentemente, né, que recentemente, faz um ano já, até saiu um podcast lá no Café da Manhã falando sobre como está a situação das mulheres no Afeganistão. Eu fico aqui pensando com meus botões se as mulheres de religiões que têm buscado trazer o fundamentalismo cristão ou qualquer outro, na verdade, mas é que concretamente o que está acontecendo é uma tentativa de encaixar o fundamentalismo cristão no Estado brasileiro de novo, né? Se elas têm noção do que significa um Estado fundamentalista, um Estado teocrático, né? Que elas não vão poder sair na rua, que elas não vão poder estudar, que elas não vão poder ter relações que não incluam o marido dela, porque ou o pai ou o filho, que elas vão estar sempre tuteladas por alguém e nenhuma legitimidade será dada para a voz delas. Eu fico aqui pensando se as mulheres que têm apoiado essa construção do Estado teocrático brasileiro estão entendendo, sabe? Ou se é esse mesmo, se é esse o desejo de não ter escolha, porque aí eu também não tenho responsabilidade sobre o que acontece comigo ou com o mundo, né? E eu acho que é uma escolha difícil para quem não tem nada, né? Ser alguém que vai ser cuidada e ser alguém que vai ter que assumir a responsabilidade de basicamente mudar o mundo, né? É de fato uma escolha difícil. Tenho mais o que fazer, tenho que pagar o arroz e o feijão do meu filho, né? E aí Olha, Bel, essa você me fez lembrar de uma coisa muito interessante. Desculpa te cortar. Desculpa. imagina, pode falar. Não, você me fez lembrar de uma coisa muito interessante, assim, e eu acho que é importante também. Por que será que o governo Bolsonaro se interessou pela pauta da educação domiciliar, homeschooling, Hum, né? É uhum, justamente, exatamente por isso que você falou, né? Se você for, vamos pegar esse segmento aí de mulheres que você falou, mulheres que, assim como eu também entendo, elas estão alienadas dentro de uma compreensão equivocada. Mas quem está fazendo a defesa do homeschooling, que é, né, para quem não sabe, a possibilidade, né, da família não levar a criança para a escola, não mandar, né? Não mandar a criança para a escola, ou seja, a criança ser educada em casa. Aí tem lá os critérios, tal, 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 enfim. Vai querer dizer que nos Estados Unidos não tem problema nenhum. É ah, sempre a não, história de fazer comparação. não tem pessoas em cárcere privado nenhuma pessoa em cárcere privado por causa desse tipo de política, de política pública, Então, de então aí você imagina, individualidade, todos os direitos. exatamente. Agora, você imagina se essa lei efetivamente funcionando, né? Como que ficaria, né? Então, a escola, se a educação já está para muito, assim, em linha de destruição, né? Uhum. No Brasil, né? Imagina com um homeschooling funcionando a pleno vapor e tendo todo o investimento. Pra- O interesse, na verdade, das religiões se aproximarem do homeschooling é exatamente isso. É poder fazer com Uhum. que as famílias pobres, paulatinamente, deixem de acreditar, certo? Deixem de vincular a sua liberdade de consciência de forma
que hoje é de forma óbvia, meu filho tem que ir para a escola. E Uhum. aí ela vai ser levada a um entendimento alienado de que a escola não serve mais, porque ela só forma bandido, ela só forma funkeiro, e aí eu vou educar meu Plantações filho em casa. Ah, eu extensivas não de posso? maconha. É. Então aí então eu posso, quer dizer, então eu posso educar meu filho em casa? Pode. Ah, mas eu não, governo, mas eu não sei ler. Eu quero que o meu filho aprenda a Sim. ler, mas eu, mãe dele, eu não sei ler. Não tem problema. A senhora vai ter uma tutora. E essa tutora vem da onde? De qual convênio? Firmado com o Estado? Uhum. Com a religião, Muitos, né? muitos convênios são com instituições religiosas, né? E assim, a gente está Ah, falando de sim, educação, aí. mas são convênios, aí, pensando na educação, em São Paulo, capital, pelo menos. Muitas instituições de centros de ensino infantil, muitas UBSs, muitas SAICas, né, que recebem crianças recolhidas de suas famílias, sempre famílias pobres, nunca tem um filho de juiz acolhido num SAICA, né? Tem sempre pessoas miseráveis. Depois É, não é proibido criminalizar a pobreza, mas só tem filho de pobre no SAICA, né? Só tem filho de pobre nesses lugares indo para fila de adoção para servir de produto na prateleira da família Doriana que é aceita para adotar no Brasil. Né? E exatamente. eu me recordo daquela menina de Santa Catarina, né? Que foi estuprada e que a justificativa, para além da mentira, né, de como que funcionava o aborto, era de que a tristeza dela, afinal de contas ela tinha engravidado com 11 anos por causa de um estupro, seria a felicidade de alguém. E assim, vendo os vídeos, é nítido que aquela família é negra. Nos vídeos é muito claro que aquela mãe é retinta, então no mínimo aquela menina é parda, sabe? E, e isso é o Estado não ser laico. Uma juíza e uma promotora definirem e torturarem uma criança para ela satisfazer outras pessoas por conta de uma ideologia religiosa, de uma doutrina religiosa, que na particularidade da vida daquela juíza, se elas engravidassem de um estupro, decidissem levar a cabo a gestação, inclusive porque são adultas, né, e provavelmente não correriam risco de vida com isso, como aquela menina corria, elas poderiam continuar, né? Mas não. É uma menina pobre, preta, e tem gente que vai ficar feliz com esse bebê. Isso é mais importante Olha, do que Bel, uma menina pobre, você falando miserável. aqui, eu não gosto de fazer muita comparação, né? Mas assim, eu queria trazer um exemplo Uhum. para a gente localizar isso que você está falando como uma questão de classe. Isso é uma questão de luta de classe que no Brasil ainda, né? A religião ainda é um componente da exploração, né? E muitas vezes o Estado assume este papel. Uhum. O exemplo que eu queria dar é o exemplo assim da Suécia. Você sabia que a Suécia não é um Estado laico? Não. A Suécia é um Estado confessional. Ela não é um Hum. Estado laico. Mas ela é considerada, né, o país Suécia, a laicidade, né, é praticada pelo Estado sueco é considerada uma das mais corretas do mundo. E o que E o leva que a é um isso? Ou seja, estado confessional? um Estado confessional é um Estado que tem religião oficial. O Brasil É um já foi, Estado, então. já foi, sim, até a República, né? Uhum. Até a proclamação, a primeira Constituição, o imperador disse que não. Falou, não. A religião do Brasil é o catolicismo. Aí, da primeira República, separa-se, né? Tem a clássica separação
Estado-religião, mas logo em seguida, também não só naquele decreto que eu citei, né, mas na Constituição, reconhece a Santa Sé como instância diplomática. Uhum. Né? Enfim, só mais um exemplo aí de como que a gente é atravessado pela contradição nesse ponto. A Suécia, então, ela é um Estado confessional, ela tem uma religião oficial. Em tese, o que E que é uma religião? É, Oi? o que que significa isso? Que tem uma religião Significa oficial. que Explica aí. significa que o Estado ele tem o poder de dizer qual religião os seus cidadãos devem seguir. E se alguma lei for editada seguindo os preceitos dessa religião, tudo bem. Hum, Só que a, a secularização da sociedade sueca, ela tem um nível tão alto que isso não é possível, né? Então, a condição de Estado confessional da Suécia, ela é só uma mera decoração estatal, vamos dizer, uma uhum, decoração do formal do aparato público. Ou seja, para você fazer evento com a rainha, com a família real, e a rainha, por sinal, é brasileira, né? Fazer, sabe? É só para uhum, isso. E isso tem a ver com, lógico, com o histórico da consciência de classe sueca. Não estou dizendo que a consciência de classe sueca também é avançada, tá? Do ponto de vista marxista. Não. Mas a gente sabe, né, que os uhum, países nórdicos, por diversas questões geopolíticas históricas, são parecidos, né? São parecidos. A Dinamarca é parecida com a Suécia, a Noruega é tão melhor que a Suécia, talvez. Mas uhum, são que foram propícios para que essa sociedade elegesse não só a, a, como que o Estado vai funcionar, né? Mas também a importância de fornecer para essa população uma educação secular. Que é isso que a pessoa perguntou aqui, né? Esse debate que está na educação é isso. Eu uhum. suponho que lá isso nem entre mais na educação, porque não faz mais sentido. Você Ô, está Lu, falando de religião aqui na escola, não tem nada a ver, nada a ver, né? porque não faz sentido para ele. E Mas é que aqui o no negócio Brasil, a é. discussão sobre religião, na minha opinião, a religião não é um assunto concreto, né? Não está assim necessariamente no texto. Ele está no subtexto, sabe? É, Ele tá subreptílio, assim, sabe? Ele tá debaixo da pele. Por isso que eu acho que é difícil de combater e por isso que eu acho que é fácil, inclusive, das pessoas confundirem o que, que é laicidade. Um tempo atrás eu fiz pedi para o povo tá me ajudando com o Instagram, sabe? Que eu não sei usar. É fazer um cardzinho, né? Sobre o que, que é laicidade, né? Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas acham que laicidade do Estado é o governo vir te dar uns tapas na cara e dizer que você tem que ser ateu, te obrigar a exatamente, é isso mesmo. doutrinar contra Deus, sabe? Que você não pode ter religião nenhuma, muito menos a cristã, que você tem que ser um marxista, ateu, igual o Luciano Alves, tá ligado? E que se você rezar pro teu Deus, você vai ser torturado em praça pública. Ou vai ser, bom, dois talvez eles não achem, mas que você vai ser perseguido no seu trabalho, que o seu comércio vai ser vandalizado, que o governo vai inventar imposto e taxas para você porque você tem uma religião, sabe? Coisas que não são verdade, simplesmente assim. Assim como não é verdade que certos candidatos por aí vão enfiar três mendigos na tua casa para resolver o problema da moradia, né? Não é verdade que um estado laico te obrigará a não ter religião e não crer em Deus e não fazer as coisas que a tua religião pede que você faça. Desde que, claro, você não torture pessoas, não é mesmo? Como aquela juíza, aquela promotora, né? A tua religião não pode ser usada para você cometer atos indefensáveis contra pessoas, contra crianças ainda por cima, né? Como foi aquele caso. Isso Não, faz sentido para você?
Eu tô Faz viajando aqui. sentido, total. Não, Bel, olha só, eu vou pegar o exemplo aqui da minha experiência na minha profissão, né, no serviço social, no debate, vamos dizer assim, no debate profissional, tá? No debate no conjunto Cefes-Cresce, né? A laicidade, ela apareceu no conjunto Cefes-Cresce como algo a ser levantado e debatido em 2007. Uhum, E é assim que funciona, né? Chega uma proposta no encontro nacional, ela é apresentada e uhum, ou ela é vencida ou ela é implementada. Quer dizer, ela é aprovada para ser implementada, tá? A laicidade ela entrou para ser debatida, ela não foi aprovada. No ano seguinte ela foi aprovada. Só que ela ficou sendo embolada durante mais uns 5 anos, se eu não me engano, né? Eu escrevi um artigo junto com a professora, a doutora a Priscila Cardoso, da Unifesp, Baixada Santista, sobre conservadorismo e laicidade no serviço social. E lá eu trago isso. É, nossa própria profissão, que ela nasceu de uma condição laica. Né? Ela nasceu, não, ela uhum, se refez, né? Ela nasceu numa condição religiosa, mas ela se refez a partir de um movimento laico, secular. Laico não é, porque laico é relação ao Estado. uhum, Um movimento secular, secularizante e secular. Mas ela não desenvolveu essa consciência de que essa profissão, ela, por ser reconhecida pelo Estado, ela tem essa obrigação do ponto de vista do valor de considerar enquanto valor político. Então, esse exemplo do uhum. encontro nacional é muito emblemático. A profissão foi embolando o assunto, embolando, e só foi sair, e só foi efetivamente falando, vai ser executado, vai ser feita atividades para debater isso daí em 2015. E como é que faz, Lu? O que você acha que a gente pode fazer para defender o Estado laico? Para defender, a gente pode defender. Né? Hum? Na verdade, eu Falar penso que o alto? buraco é Isso mais existe, embaixo, né? tá? Hã? Oi? Não entendi. Falar alto, gritar que o Estado laico existe, parem de bater com a Bíblia na minha cabeça. Não, isso não dá certo, não. Aí o pessoal vai falar, você está revolto. O nível de alienação é muito alto Uhum, e é histórico, né? Não estou desconsiderando as pessoas. As pessoas. Eu fui educado assim, você também. A gente fez escolhas, a gente teve oportunidades e, por que não dizer, privilégios aspectos das nossas vivências sociais aí particulares que nos permitiram estar aqui hoje debatendo isso. uhum, Mas por que que as outras pessoas, a grande maioria e pessoas que a gente acha que poderia ter não tem essa consciência? Porque não faz parte, né? Não faz parte da cultura cívica, né? Eu não achei outra palavra aqui, não gosto muito disso, dessa uhum, palavra, mas não faz parte da cultura de convivência social, vamos dizer assim, de sociabilidade brasileira. Você vai pegar o exemplo do Uruguai, por exemplo. O Uruguai tem na sua grade curricular, né, disciplinas que fazem com que os estudantes desenvolvam um afeto pelo Estado, um afeto pela história da República Uruguaia. Não só pela independência, não sei o quê, que é o clássico de qualquer país moderno. Mas é muito colonizado, né? interessante. Colonizado. Que Colonizado. Não só quem foi colonizado. colonizador não comemora a independência. O que a gente faz para defender a laicidade do Estado na vida real, na vida concreta, não é mesmo? É. Porque tá difícil, viu? Estamos caminhando para um Estado teocrático. Eu não sei se as pessoas estão ligadas no que isso significa, né? Olha, Bel, como eu disse, defender é para defender. Né? Quer dizer, a defesa pública. Só que assim, aí eu vou pegar num ponto que eu peguei lá na primeira parte, lá no começo, que é preciso Uhum, considerar. Né? O, a vertente política, né, que a gente espera, né, que possa
fazer efetivamente, fazer valer essa defesa, ou seja, fazer valer a integridade, vamos dizer assim, da laicidade do Estado, na sua oportunidade de governar o país, não fez muito de acordo com o que se, vamos dizer assim, espera, ao menos teoricamente, ao Hum. menos, é, sabe, pegando conceitualmente o que é a laicidade de Estado. Então, eu estou falando aqui dos governos do PT, tá? Sim, você Vamos lá. comentou um pouquinho no começo lá da outra live. É, Qual que é a é. questão? São várias De questões, acordo né? com Eu o vou tentar ser o Vaticano? mais resumidamente, mais sucinto possível. Uhum. Segundo ano de governo, o, o PT faz o seguinte: ele edita a lei de liberdade religiosa, ou seja, ele torna possível as religiões serem pessoas jurídicas, né? Hum. Inclusive, ele resgata esse decreto que eu citei no começo, e esse decreto, ele foi, na verdade, equivocadamente, depois eu percebi, né? Ele foi equivocadamente revogado porque ele fazia parte do anexo de um outro, ou seja, era a forma de organização jurídica da época. E Na aí o República. governo O decreto ressuscita, lá ressuscita, né? do Marechal Deodoro, você está falando? Oi? O decreto do Marechal Deodoro ainda, você está falando? Isso. Foi É. revogado? Era parte de outra Ele foi, cor? ele foi revogado de forma equivocada, porque era a forma jurídica que trabalhava ali. Ali, Hum. imagina, a Primeira República, você não sabia o que fazer. Primeiros atos do Estado, sabe? Então eu fico pensando, tá, o cara foi lá e tacou um decreto da Casa Civil. Tá bom. Uhum. Só que decreto da Casa Civil serve para elementos internos hoje, né? Você efetivar elementos de governo de forma interna. Aí o governo, no interesse de dar conta dessa questão, é, reconduzir, tem um outro nome. Você tem a revogação e você tem a revalidação. Eu acho que é revalidação, uma coisa assim. Uhum. Revalidou, portanto, esse decreto. E esse decreto está dizendo lá que as religiões podem ser consideradas, podem ter os seus direitos jurídicos, fala assim, né? Então, mas qual foi o plano de fundo dessa intenção? Foi atender aos setores evangélicos que fizeram, que hoje estão com o Bolsonaro e que lá atrás estavam com o Lula, né, com o PT no começo dos governos petistas. E aí eu estou falando de PR, né, que fala de PR, acho que é PR, né, vocês mudaram tanto de sigla, mas enfim, o partido da Igreja Universal, né? Esse é um Republicano. exemplo clássico. Então, o governo foi atender, ou seja, começou a atender essas parcelas políticas com Uhum. aparato do Estado. Ou seja, vamos dizer assim, foi ilegal o que o governo fez? Não, não foi ilegal, né? Juridicamente, eu não vejo problema nenhum as igrejas terem pessoas jurídicas. Só que, serem pessoas jurídicas. Só que, na sequência, você dá abertura para uma série de outras coisas que a gente vê hoje, que foi o que eu citei no começo da nossa conversa, né? Que é a ampliação quase que 100%, a ampliação não, a efetivação quase que integral da isenção de impostos, da isenção de Uhum. obrigações fiscais, né? Das igrejas, né? Então Não, esse é mas um de direitos exemplo. trabalhistas e previdenciários Oi? também, né? Não, De direito, sem, direitos sem trabalhistas falar e dos direitos previdenciários. previdenciários, né? Uhum. É, e aí, esse é um aspecto jurídico. Um aspecto político. Se você tem vários estudos dizendo isso. A escalada Uhum. do surgimento e da tomada de poder, vamos dizer assim, de poder de influência, né, no Congresso Nacional, da bancada evangélica. Antes você tinha É uma só o que a bancada gente tem uma religiosa. bancada, né? A gente não tem uma bancada budista. A gente não tem uma Não, bancada candomblessista, uma bancada wicana. Não tem, né? então. Ou uma bancada Pois é. ateia. Mas se Quem você. sabe a gente consegue uma bancada laica, não?
Isso ia ser. Não, não, sim, eu entendo que precisa existir uma frente parlamentar em defesa da laicidade de Estado, gente, não é possível, né? Uhum. E essa bancada ela não vai defender o ateísmo. A laicidade é uma pauta ateísta, mas ela não é exclusiva, porque Não, é uma pauta importantíssima para a defesa dos direitos das mulheres. Os direitos das mulheres são muito solapados com base em discurso religioso, que considera que as mulheres têm que ser tuteladas, têm que ser submissas ao homem, no caso o marido, ou o pai, ou o irmão, ou tem que ser o homem é o chefe, é a cabeça do casal, da família, né? A mulher, eu ouço algumas mulheres dizendo o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Mas quem decide não é o pescoço, gente. E a mulher não é um pescoço, a mulher é um corpo inteiro. O uso do corpo da exatamente, mulher como um útero ambulante, isso tem base religiosa. As mulheres serem consideradas mentirosas, manipuladoras, fúteis, infantis, como se infantil, inclusive, fosse sempre uma ofensa, né? É a infância que torna leve a vida, torna a alegria possível. Eu rio exatamente, litros com minhas sobrinhas, meus irmãos, muito mais que eu, porque estão muito mais presentes, né? Mas a consideração de que o mundo vem, o mal vem ao mundo pelo corpo de uma mulher. De onde que vem isso? É da religião? E como a gente estava dizendo antes da nossa live nos expulsar, isso não está sendo dito pelo Estado deste jeito ainda. Mas a gente está caminhando para lá porque já está debaixo da pele das pessoas. É o subtexto dos discursos, ambíguos ou não, né? Porque agora é campanha, então a ambiguidade foi jogada no lixo, né? Não precisa mais de ambiguidade nenhuma. exatamente. Vários equívocos, na minha opinião, com relação a equívocos não, né? Estratégico, mas com relação às nossas leis, né? A laicidade do Estado mesmo. E me preocupa muito, né? Porque a gente teve, por exemplo, um ministério que mudou de nome até, de Ministério dos Direitos Humanos, passou a ser o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Por quê? Porque com base nesse ministério, o corpo da mulher, inclusive de crianças que são mulheres, passou a ser policiado, vigiado de uma maneira que só cresce. Crianças, de novo, né? Voltando, aqui não para de acontecer, né? As crianças são estupradas, elas engravidam e aí passam a perseguir a família porque estão querendo fazer o aborto legal na criança. Começam a questionar como as mulheres são mentirosas, né? Passam a questionar se aquilo foi um estupro mesmo, se não foi um namoradinho que fez. E aí estão dizendo que foi estupro. Gente, 4 anos de incesto. Olha, Bel, você falou dos direitos humanos, eu lembrei de um aspecto importante do que eu estava falando agora há pouco, que foi o Plano Nacional de Direitos Humanos número 3. Hum, Esse plano, ele incluía muito do que você está falando, na verdade, ele incluía a efetivação, a melhoria, o investimento em muita coisa do que você está falando em relação à política de saúde para mulheres, né? Não só de uhum, saúde. Esses elementos que tinham relação direta com a religião foram tirados pelo governo do PT para poder ser implementado como condição. Lógico que isso se deu a partir de requisições da base aliada composta por parcela do que hoje é chamada bancada evangélica. Nem uhum, os católicos já tinham passado na história, sabe? Os católicos uhum, estavam lá, que efetivamente queriam fazer alguma defesa, mas o PNDH3, ele foi recortado, né, para poder ser aprovado. Se você pegar o original dele, você vai ver as políticas lá. Inclusive, tinha dois ou três, se eu não me engano, pontos que falavam da laicidade do Estado,
de que o Estado tinha que se comprometer em fortalecer essa separação entre Estado e religião. E essa separação se dá em todos os âmbitos. Em Uhum. todos os âmbitos. Hoje, por exemplo, né, o mais ridículo que pode parecer, você não pode, na minha opinião, não poderia ser concebível uma pessoa se candidatar com o nome pastor José, pastor João, pastor, bispa, né? Sim, Para começar, padre, né? E nem babalorixá. E nem uhum. babalorixá. Então, Sim. é, naquele momento foi feito isso, em função. O outro passo que o governo deu, infelizmente, foi de fazer um acordo diplomático com o Vaticano. É, isso eu estava lembrando, eu achei que era sobre isso a sua crítica. Também, esse foi o último ato, na verdade, do governo Lula, né? Uhum. O governo Dilma, na verdade, ele acabou executando muitas das coisas, né? Mas o governo Lula editou em 2009 uma lei oriunda do Acordo Brasil-Vaticano. E esse Acordo Brasil-Vaticano fez o que a Igreja sempre quis fazer desde a reação católica. Desde lá de Uhum. trás, quando a gente estava falando no começo da live. Né? E né, E as só não igrejas fez mais. ganharam com isso? Oi? O que que as igrejas católicas ganharam com esse acordo? A Igreja Católica, né? A única, né? A Ah, Igreja sim, é. Católica No ganhou Brasil eu pensei nos prédios, né? uma condição. É isso mesmo, os prédios, elas ganharam os prédios. Então, o Estado brasileiro não pode, por exemplo, estatizar uma igreja católica. Uhum. Se precisar, por exemplo, passar uma estrada, ela não pode passar uma estrada onde está uma igreja. Uhum. Tirar o barraco, as famílias, beleza. Mas uma igreja não. Por quê? A igreja é considerada território, entre aspas, né, território do Vaticano, que é um Estado. Olha que esdrúxulo. Uma Nossa. igreja tem um Estado. Né? Então, é só para a gente fazer dar uma sapecada básica nessa intenção. Olha só, o poder, né, que tem essa instituição na história. Ela conseguiu um Estado para ela. E aí, com isso, ela faz acordos diplomáticos para garantir a permanência jurídica especial da sua condição naquele Estado, naquele Uhum. país. Então, foi isso que o governo fez. Uhum. Aí o governo vai falar: nós praticamente somente, vamos dizer assim, oficializamos o que já estava na prática. A questão é justamente essa: como que o Estado laico vai oficializar isso? Como que Uhum. e daí que vai. Aí é a minha defesa de concepção de Estado laico. Na minha opinião, um Estado laico de verdade não teria que reconhecer o Vaticano como Estado perante a ONU, por exemplo. Tinha que chegar lá na ONU e falar: o Vaticano não tem legitimidade de Estado. O Vaticano é o local onde está a sede da Igreja Católica. Ponto final. Não Uhum. pode se transformar em instância diplomática. Uhum. Né? É como Então, se isso. Meca se tornasse um estado. Oi? É como se Meca se tornasse um estado. Exatamente. Um quilombo se tornasse um estado. Exatamente. Né? Aí sim, né? Então, é. Então, quer dizer, sim, a gente pegou aqui alguns exemplos que são os que são mais visíveis, mas foram várias condições políticas, né, que deram, né, abertura para o que nós estamos hoje vendo. Uhum. Infelizmente, né, de um projeto religioso de tomada do Estado. Eles falaram isso. A Sim, própria Damares falou: é hora da eles igreja dizem isso há governar. Que anos, na isso? É hora da. verdade, né? Oi, Eles desculpa. dizem isso de uma forma muito, muito concreta e rápida há anos. Uma nação Tranquila. para Cristo não é pouco o projeto, Né? né? É que Dizer do que é hora da brasileiro igreja muitas governar, pessoas dizem coisas da boca para fora, né? A gente ouve muito isso em relação ao Bolsonaro quando ele diz qualquer coisa absurda. Ah, mas ele fala da boca para fora, é o tiozão do pavê. Mas o tiozão do pavê pode decidir coisas ou distrair as pessoas enquanto as coisas são feitas, né? lógico. Então, quando você diz uma coisa da boca para fora, você concretiza essa coisa, né? E eu acho muito interessante que voltando, né? Isso tem a ver com uma nação para Cristo, não é da boca para fora. A gente está vendo que a construção do Estado fundamentalista e do Estado teocrático está em curso no Brasil,
né? Já faz algum tempo. E eu acho interessante que uma religião cuja primeira frase da Bíblia é: no princípio era o Verbo. Diga isso. Ai, da boca para fora. Ele fala de torturar as pessoas, de que não vai estuprar fulana porque ela não merece. Isso significa só que ela é feia. Tudo da boca para fora. Ou então, é um menino. É um menino. Um cara de quase 40 anos eleito para o parlamento. É um menino. Fala isso, não tá nem pensando. Gente, Pois né? é. Pois é, e eu diria assim, Bel, que ainda, né, respondendo a sua pergunta da o que fazer. A defesa, assim, a defesa de narrativa, a defesa narrativa da laicidade do Estado, ela é absolutamente insuficiente, porque este projeto fundamentalista, ele está alcançando, né? Uhum, Lógico que está tendo muitos benefícios do Estado, mas são benefícios formais ainda. O Estado, tecnicamente, juridicamente, é laico. Então não adianta a gente ficar falando, o Estado é laico, gente, o Estado é laico. Não adianta. A luta e a defesa é política. É política, tem uhum. que fazer um enfrentamento direto. E esse enfrentamento E o que que direto tem que. significa isso? Para as pessoas que estão assistindo, o que que significa fazer um enfrentamento direto? Não é uma questão de laicidade, simplesmente é uma questão política. O que que isso quer dizer? Bom, Se primeiro fosse que eu. explicar para as pessoas. Sim, tem que juntar, né, os setores da sociedade que defendem, de fato, a necessidade da efetivação do Estado laico. E aí você vai juntar cientistas, você vai juntar a educação, o pessoal da educação, o pessoal sério da educação, de todas as Uhum, políticas públicas. E a gente sabe da saúde, da assistência social, a gente falou pouco, quase nada da assistência social, mas a assistência social é o novo baluarte do uhum. fundamentalismo religioso para as comunidades terapêuticas. E Eles nem estão, não com as necessariamente com comunidades isso, né? terapêuticas, eles estão comendo pela beirada, eles estão conseguindo oferecer para as pessoas pobres que têm problemas familiares, problemas com SPA, né, com psicoativo, com droga, uma solução religiosa, sendo que nós já temos, né, um modelo que é exemplo no mundo inteiro, que é o modelo psicossocial, modelo da matricialização, né, que Uhum. inclui os CAPs e tudo mais. Né? As Então, UBS, o atendimento na eles rua, sabem né? O atendimento ambulatorial, né? Dos CAPs, da isso. UBS, dos Exatamente. Então, consultórios de eles sabem o rua. que eles estão fazendo. Quando eles pegam, o que eles estão querendo agora com a comunidade terapêutica, estão querendo dizer que a comunidade terapêutica é da assistência social. Olha só a estratégia. A comunidade Hum, terapêutica não é da saúde. Mas só que a secretaria que foi organizada, que é a Senapred, que foi criada para poder articular as comunidades terapêuticas, ela está na saúde. Olha uhum. só a esquizofrenia que eles estão fazendo com a laicidade do Estado. Mas Eles a criaram saúde tem diversas OSs que são gerenciadas, Ah, administradas sim. por Não, sim, isso instituições daí sim. Isso religiosas, daí né? Inclusive, esse problema é o Padre problema Brás mais antigo. Condor, né, tá lá em várias maternidades, inclusive, né? Sim. O Não, mas ó, julgamento da esse mulher que problema é chega importante, ali. só que ele é mais antigo, Uhum. Como assim? né? Não que ele tenha sido desprezado, não, ele dá suporte. Mas o da comunidade terapêutica é novíssimo. É novíssimo. Então, imagina um encantamento, né, para uma família que não tem acesso a nada, chega uma pessoa da religião X e fala: vou levar seu filho vai ser curado. Né? Só que a gente E ele tem vai morar num diversas. clube, praticamente, né? Por Não, ele meses. vai ter uma abordagem religiosa para uma questão de saúde pública, né? E Uhum. ainda sem falar da questão de afastar completamente essa pessoa, né, do significado efetivo do que é tratamento clínico. Você sabe melhor do que eu. Sim. Vai Os jogar limites, essa né, pessoa da vida num real. ambiente, num ambiente manicomial, ou seja, num ambiente de hospício dos antigos hospícios, né, para quem
não entende, não está familiarizado com esse conceito de manicomial e tal, é jogar as pessoas nos novos hospícios, comunidades terapêuticas, né? Uhum. São os novos hospícios. Onde as E pessoas vão aqui poder eu estou morrer e falando isso com morrem. base em dados, né? Sim, onde as pessoas morriam, morrem, Pô, morrem. voltarão a morrer, como Então, a gente desde viu que os no hospícios Fantástico foram aí, criados, inclusive, né? a matéria do Fantástico aí mostrou nitidamente, Eu né, como fiquei que isso surpresa está com sendo aquela operado. matéria, inclusive. Me pegou de surpresa positivamente, inclusive, estarem falando sobre aquele assunto. Então, mas aí É, só terminando o aspecto político, Bel, o enfrentamento ele tem que ser de uma forma, como eu posso dizer, o movimento tem que estar disposto a bancar rupturas, né? Porque veja só o exemplo da comunidade terapêutica. Qual foi o governo que começou a trazer o brasileiro? O governo Dilma. Não foi o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro uhum, só deu continuidade. Não dizendo que o governo Dilma que gostaria de iria fazer o que está sendo feito hoje. Eu acho que não, tá? Mas na uhum, medida que é, é, né, na medida que se cede politicamente e se deixa crescer esse lastro político de uma bancada fundamentalista, você perde uhum, completamente o controle do Estado e das premissas que são fundamentais para um Estado laico, que é a saúde ser laica, a educação ser laica, e eu defendo também a assistência social, porque embora ela tenha começado no polo inverso, né, ela começou no uhum, polo da religião, mas é uma política de Estado hoje. Então, uhum. a assistência social tem que ser estatizada também, né? Como você Deixa eu falou, aproveitar as porque OS, tudo elas têm que sair. esse assunto diz respeito a um convidado presente aqui, um, um Hum, telespectador, que é o Tuca Munhoz, sim. também está candidato, né? Está candidato a deputado Ah, estadual. prazer E vê-lo ele aqui. trabalha com a questão da mobilidade, da pessoa com deficiência, que é outra população que toma no lombo o tempo inteiro com uma questão religiosa, né? Do julgamento, do karma, dessa coisa que legitima o Estado se abster de tomar providências com relação a facilitar a vida da pessoa com deficiência, né? O quanto que, não, a gente ouve as pessoas falando, né, do quanto que é, as pessoas com deficiência estão purgando, as famílias estão purgando. É uma coisa tão absolutamente violenta de se dizer para outra pessoa, né, para uma família que recebe uma criança que vai ter deficiência, que chega com deficiência, ou até, né, eu lembro que o Tuca estava falando esses dias sobre o Estado se abster de prevenir algumas questões de saúde que acabam fazendo com que as pessoas fiquem com deficiência e é isso, né? É o Estado se abstendo porque então as igrejas ou outras instituições religiosas, e aí nesse sentido eu estou falando mais das religiões que são espíritas, né? Que elas estão ali para resolver esse problema, para orientar, e bom, a vida inteira vai ser assim, porque você está cuidando de alguma coisa muito ruim que você fez. O Estado laico impediria que alguma instituição contratada pelo Estado desse essa justificativa para o sofrimento daquela pessoa. Eu acho que essa é uma das coisas mais. Eu penso uma palavra horrível aqui para dizer, não vou dizer não porque estou aprendendo a não falar muito palavrão nas vezes que eu falo, mas é uma das coisas mais perversas que se pode dizer e é fundamentado em doutrina religiosa e fundamenta a negligência do Estado com relação às pessoas, né? Enfim, muita negligência baseada, travestida de doutrina religiosa, de evolução do espírito, enfim. Né? A Gente, se gente alguém precisa quiser ir longe. perguntar também, fica à vontade, viu? Escreve aí, pergunta pro Lu, pergunta para mim, comenta, fala, xinga a gente, não tem problema, viu? Não, xinga eu, não xinga o Lu, não, que ele tá aqui, tá convidado, tá? Seja Não, respeitoso. xinga eu, não xinga a Bel, não, que a Bel.
ela, quando ela ocupar a cadeira, né, Eu vou ouvir. ela precisa estar descansada. E ocupar a cadeira né, Bel, da Câmara. Ai, por Bel, favor. só voltando um pouco, a gente não precisa ir longe no que você falou, você trouxe um aspecto muito significativo. A gente precisa ir longe. E eu tô querendo falar aqui agora das terapias alternativas que são bancadas pelo SUS, Uhum, né? Intervenções sem respaldo científico que são uhum, pagas para acesso, né? Tem um nome de alternativos, com dinheiro público do SUS. sim. Essas intervenções, no meu entendimento, né, elas contribuem para para esses impedimentos ao Estado fazer prevenção, né, uma Uhum, prevenção adequada para que quadros de saúde não levem, por exemplo, a uma deficiência, né, uhum, tanto intelectual como. Porque isso é muito típico das terapias alternativas. Elas vão dizer o seguinte: não, eu defendo o reiki, não é? Eu defendo o reiki, mas eu não estou dizendo que a pessoa não tem que ir no médico dela. Ela marca uma sequência de agendamentos de aplicação de reiki, né? Sem fazer a discussão se aquele tempo que a pessoa está utilizando da vida dela poderia ou deveria estar sendo ocupado por uma abordagem médica e clínica cientificamente comprovada. uhum. E ela está ali se submetendo a abordagens do reiki, por exemplo, né? Que, na minha opinião, é uma das mais absurdas, aonde que você vai, pela imposição das mãos, passar energia. Sim, Né? e tudo bem isso fazer parte da crença da pessoa, né? Qual que é Tudo a bem, diferença? desde que o Estado não banque isso. Né? Não é o Estado que vai te prover isso. Se você quer procurar uma abordagem espiritual, de energias ou religiosas, fique à vontade, mas não é o Estado que vai prover isso. Se é uma religião, se é um centro espiritual, enfim, que seja, esse centro pode prover isso também complementarmente, não tem problema, né? O problema é esperar que os impostos das pessoas, nós, né? O ICMS que você paga em cada Danone que você compra, em cada quilo de feijão que você compra, vai pagar pela, é, pela providência espiritual de alguém. Não tem Exatamente. como você buscar isso e você prover, ou a instituição prover para você. O problema é só o Estado ter que arcar com essas despesas. O Estado laico é só Exatamente. isso. São iniciativas particulares. Né? Uhum, O primado estatal da laicidade é o primado da ciência. uhum, As decisões que o Estado tem que tomar, então pegando a saúde como exemplo, as decisões que o Estado tem que tomar são decisões com base na ciência. uhum. Né? Até Então, porque. Desculpa, Lu, eu me empolgo, fala. imagina que tem o delay também, né, Uhum. da conexão, né? Às vezes eu acho que a pessoa parou de falar e ela não parou. Então, mas deixa eu só complementar. A questão também é que muitas religiões, muitos religiosos, na verdade, né? Pessoas que se aproveitam da fé das pessoas para obter vantagens, que podem ser financeiras, podem ser sexuais, podem ser de status, de influência, mas sim, vivemos num país em que o estelionato espiritual cada vez, na verdade, assim, acho que sempre foi, mas cada vez está ficando mais gritante porque está sendo denunciado. Não havia nem nome para isso, né? Conforme as violências psicológicas e violências morais vão sendo percebidas, né, identificadas, vão ganhando nomes, né? Quando uma violência é naturalizada, tanto faz, ninguém liga, ela nem tem nome. A violência contra a mulher era assim, né? Não tinha nem nome. Que violência contra a mulher? Deu um tapa na minha esposa, se ela me encheu o saco, não fez a comida, tava sem sal, aquela porcaria daquela camisa tava mal passada, bate mesmo, ué. Não é violência contra a mulher, é uma esposa escrota que eu tenho ali.
exatamente. São as justificativas, né? Implicitamente feitas com fundamento religioso, né? Uhum, E levado isso, né? Ao que se do funcionamento de um Estado laico, você vai ver a reprodução, né? Muito isso que você trouxe do exemplo da criação, da transformação, né? Do Ministério dos Direitos Humanos no Ministério da Mulher, de mudar uhum. esse nome. Não é à toa, né? Mulher e família. Está dizendo o que Mulher, que vem família e direitos primeiro. humanos. Primeiro eu controlo a mulher, depois eu controlo a família, e se der tempo, eu falo de direitos humanos. Né? Ou Se der não, tempo. eu, E eu, olha que eu digo que são direitos humanos, porque eu agora eu vou digo que são inventar, direitos humanos, tirar na exatamente. minha cabeça, vou dizer o que, que são direitos humanos, até porque direitos humanos para humanos direitos, não é mesmo? E Então. se você não teve oportunidade na vida e acabou acontecendo alguma coisa ruim com você, E aí a gente viu a provavelmente você atuação precisa. efetiva, né, do Estado brasileiro na pessoa da ministra Damares, né, naquela ocasião da gestação por estupro daquela menina de Recife, não, Espírito Santo, né, O Espírito que Santo foi, que que foi para fizeram muito Recife. estado. Eles fizeram uma mobilização. Eles fizeram uma Uhum. mobilização, a regimentação de várias pessoas, pagaram passagem aérea. Então, o pessoal sabe o que está fazendo. Né? Sim. O pessoal sabe o que está fazendo. Ele Como é tem que projeto. descobriram onde é que a família morava, né? Se não foi por algum funcionário, alguém que tinha algum acesso, vazar essa informação de onde é que a menina, Exatamente. para onde é que a E, menina foi. e Isso é aí, o e aí deu. pareamento do Estado, que eles acusam tanto outras arregimentações de fazer, né? Eles aparelharam o Estado para perseguir mulheres, para perseguir meninas que estavam apenas acessando o direito à saúde, mental, inclusive. E aí, quando você vai e acusa uma criança de ser uma assassina, Pois é. que Não, mandamento é esse, né? Que diz que pode fazer isso, inclusive? Ficou aqui me perguntando. né, é fazer com que o Estado faça o debate teológico, né? Que o objetivo principal é esse, né? Agora, tem Uhum. um aspecto importante que a gente falou na primeira etapa, né? Citou, na verdade, só, né? Houve aí ruptura do sigilo profissional, você não acha que houve? Opa! Nossa! Não é? Se a gente pensa que essa criança ela estava sob atendimento médico do Estado, portanto, sob, né, o crivo ético do sigilo profissional, o crivo ético profissional de profissionais, de enfermeiras, de médicos, assistentes sociais, psicólogos, os profissionais da saúde. É Uhum. óbvio, né, não posso dizer que houve, não estou fazendo aqui uma afirmação deste fato, mas é muito evidente que isso aconteceu, é muito evidente. Como que se descobriu e se Uhum. arregimentou todas as pessoas em volta para fazer essa perseguição que foi feita? Para chegar na porta do hospital em Recife, né? Pessoas que não eram Uhum. de Recife estavam lá, Uhum. né? Pago pelo Estado, Para perseguir uma criança para perseguir uma estuprada. criança que foi estuprada, né? Imagino que Então, vão fazer comunidades adultas, né? então, Quando o fundamentalismo cristão for instalado no Brasil. O conto de Aia é uma piada até perto, né? olha que eu estava até conversando com uma companheira do Movimento Brasil Laico. Ela fala assim: eu acho que nós estamos caminhando para existir no Brasil um tipo de Talibã cristão. E eu concordo com ela, Sim, sabe, Bel? Eu acho há que anos eu acho antes, isso. eu acho que é mais fácil isso acontecer do que transformar o Estado, porque aí a gente pega o que a gente conversou anteriormente. O Estado não precisa ser transformado de cara, ou seja, não precisa mudar a lei, sabe, para fazer com que Porque a a cidade doutrina seja já está pisoteada. introjetada. Uhum, É, você vai comendo pelas beiradas. É a comunidade terapêutica ali, não é? uhum, É a educação pelo homeschooling aqui. E aí você vai comendo pelas beiradas. E aí, na marginalidade disso,
a gente encontra o que a gente está vendo aí, né? A gente encontra o que a gente Uhum. está vendo, que é a ampliação da violência com motivos religiosos, né? Ou com motivos religiosos ou sob fundamentação fascista, que no caso brasileiro tem um cunho religioso fortíssimo. Então, por que não considerar a hipótese de um talibã cristão? Ou seja, um agrupamento de pessoas armadas, né? E chamar de terrorista, né? Não discuto muito o termo terrorista da forma que está no Brasil, está muito complicado, mas fundamentalistas ao extremo, né? Extremistas, né? É, organizados para poder fazer uma série de coisas e serem entendidos como heróis, né? E serem entendidos Não, como mas se heróis. você Aí pegar você a vincula, questão da segurança pública, Lu, essa que você está eu ia falar um trazendo um pouco pouco disso. aqui, né? Mas você pega o novo cangaço, né? A TV chama de novo cangaço, que os caras simplesmente chegam numa cidade, pegam uns reféns, botam eles na frente do carro, botam ele na frente deles para servir de escudo humano, e enquanto eles vão assaltando os bancos, imagina isso acontecendo com esses fundamentalistas armados, né? Não, Isso tudo porque achou que o Estado laico era te obrigar a ser ateu? pois é. Não, e aí se junta com a deturpação do porte de armas, né? Não é nem porte, mas é um porte disfarçado, né? E a gente já está vendo acontecer várias coisas por aí. Os chamados colecionadores e caçadores, eles podem transportar da sua casa para o local de caça, da sua casa para o local de tiro, da sua casa para o museu de exposição da arma antiga. Eles estão transportando a arma para lá e para cá, né? Aham. Podem E, ter antes tinha que dezenas ficar. e dezenas de armas, né, em casa, Tem gente que tem centenas de armas em casa, né? né? Isso para né, para não falar, né, para gente que a gente não tem todo esse tempo. O exemplo dos ataques feitos, né, às casas de axé, né, aos terreiros de umbanda, Uhum. candomblé, né, de matrizes africanas, sob esses preceitos, né? Grupos armados organizados que se ostentam em nome é, da cristandade, ou seja, se colocam E se como chama de cristãos. exército, né, Lu? Que não tem vergonha É, de usar a palavra exército. você Este é o vê nosso igrejas formar, exército, né, batalhões, né, colocar as pessoas, treinar as marchando pessoas, dentro da marchando. igreja. Então, isso é E o fascismo com essa parece característica brincadeira, né? religiosa. Né? É, parece brincadeira, mas não é, não. Não é sério. Olha, a Monique Vicuna tá aqui com um comentário. Queria compartilhar. Boa noite. Eu acho que o Estado deveria colocar profissionais capacitados para trabalhar essas vulnerabilidades, seja ela qual for, educando para o mercado de trabalho através de educação socioemocional. Ô, Vicuna, não entendi muito sua colocação. A gente está falando aqui de laicidade do Estado. Explica um pouquinho melhor a relação que você faz dessas questões com o Estado laico, com fundamentalismo. Acho que talvez a gente consiga. Bom, eu pelo menos não vi imediatamente uma relação, mas se você vê, compartilha com a gente, tá? Trazendo essa identidade, indenidade pessoal, sua indenidade. Identidade? É. Olha, eu não sei, eu acho que eu entendi o que ela está querendo dizer. Ah, então, Trazendo essa então, identidade que é religiosa, que o Estado deveria, é isso, seria isso? Teria que capacitar profissionais para trabalhar a identidade religiosa dos cidadãos que forem. É isso? estou falando trabalhar a educação socioemocional. Não sei se tem a ver com a Não, eu religiosidade. peguei nesse ponto que ela cita aí de identidade pessoal. Hum, Não sei se ela quis se inscrever em desculpa na identidade internet. ou é idoneidade, porque ficou. Ela falou que a internet está ruim, né? Tá muito ruim a internet dela.
Mas acho que isso Não, que eu você está não. trazendo até tem a ver com a política pública, né? De educação, de ensino para o trabalho, também faz parte da vida, desde que haja trabalho, não é mesmo? Está em falta ultimamente, né? Olha, se a Monique está Trabalhista, está em falando de falta. Não identidade serve qualquer pessoal e se ela trabalho. está atrelando com essa questão religiosa, eu não tenho acordo, não. Eu não tenho acordo, mas né, o Estado não tem que trabalhar a identidade religiosa das pessoas. Na verdade, o Estado não tem que trabalhar identidade nenhuma. A identidade, vou falar de identidade, você está falando da construção da sua condição humana. A construção da sua condição humana tem que ser protegida pelo Estado. Ela não tem que ser Uhum. patrocinada pelo Estado, ela não tem que ser induzida pelo Estado. Se for isso, tá? Não, ela não O tá que falando a disso, Monique está não. falando, né? Essa é a minha opinião. Não, É, não, nada voltado à religião, é isso que ela está dizendo, Lu. Não é, Ah, não, tá. ela não está Ah, falando tá. para ir para o Estado falar de identidade religiosa. Não, isso é importante, ter esse corte, né? Porque, agora sim, só fazer uma reflexão sobre o mercado de trabalho, né? Uhum. É, Mercado, né, de trabalho. Que tipo de é, trabalho? na verdade, assim, se, eu vou fazer aqui uma defesa socialista, né? Se a Hum, gente fosse pensar num Estado que fosse se preocupar com o trabalho, é somente o uhum, Estado socialista, porque o Estado capitalista não se preocupa com o trabalho. E eu, né, tentando trazer isso um pouco para o nosso debate da laicidade, né, eu penso que ah, o Estado pensar, se for pensar num Estado capitalista, investir na formação para o mercado de trabalho, né, e não trabalhar os direitos fundamentais e não uhum, proteger, na verdade, né? E aí sim promover os direitos fundamentais, incluindo o da liberdade de consciência e liberdade religiosa, que para o brasileiro é importante, não é só uma questão particular, singular de cada um. Ah, cada um tem sua religião ou não. Não é só isso, gente. Não é. Né? O brasileiro dá valor para isso. Né? Então, isso significa o quê? Que o Estado, na opinião dos fundamentalistas, sim, o Estado tem que patrocinar a cristandade dessas pessoas. Né? hum, Mas para quem defende a laicidade de Estado, é o contrário. Né? É o contrário no sentido, não é nem a cristandade, nem uma outra expressão religiosa, e sim as condições mínimas que as pessoas têm que ter de alcançar tanto um nível de informações adequadas, né? E capacitação uhum. para exercer minimamente a sua cidadania, né? Sabe? E Eu cidadania curto não é muito. você ir lá de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, no caso, né? Na verdade, e escolher É, a deputada federal, né? Eu, no caso, pode me escolher, estamos aqui à disposição para isso. É, ou o prefeito, né? A cidadania tem a ver com isso que aí sim a Monique está falando, né? Com acesso ao trabalho, com acesso a trabalho digno. A gente não quer um monte de gente trabalhando sem qualquer vínculo trabalhista, sem direito nenhum, sem direito nem a se machucar entregando remédio para você ou comida, né? A gente quer que as pessoas possam ter férias, que as pessoas tenham direito à licença maternidade e isso não seja usado contra elas porque são mulheres e vão ficar grávidas, talvez, porque inclusive podem não ficar, né? Necessariamente podem não ser mães. A ideia de que as mulheres são feitas para ser mãe é uma ideia religiosa, né? Baseada em vamos procriar, vamos crescer e multiplicar-vos. Isso é religioso, não necessariamente uma mulher precisa ser mãe para ser completa, para ser um ser humano válido, não precisa cuidar dos outros para ser um ser humano válido, trabalhar em trabalhos de cuidado, de pedagogia, porque a mulher vai ter mais facilidade, todas essas ideias que, né, de novo, essencialistas, como a gente estava falando na outra parte da live, elas são essencialmente, né, elas são religiosas e limitam a existência das pessoas, inclusive dos homens, inclusive sim. das pessoas que não se encaixam nessas caixinhas de mulher e de homem, né? Existem pessoas que são não binárias, existem pessoas que são transexuais, existem pessoas intersexuais que genitalmente
não seriam, né, dentro dessa lógica binária, homem nem mulher. Existem pessoas de gênero fluido, existem tantas possibilidades de existência humana que são desqualificadas, deslegitimadas por algumas acepções religiosas, né, por algumas doutrinas, que eu fico pensando, né, eu volto para o próprio pensamento teológico, que é o que você está tentando evitar, né, Lu? Mas como que uma pessoa cristã vem dizer que uma obra de Deus não é de Deus? Quem é você para dizer isso? Né? Como eu nasci numa religião cristã, a lógica da Bíblia eu consigo entender. E isso eu não consigo entender. Como que você, ser humaninho, meu bem querido, lindo, quer dizer o que, que Deus fez e o que, que Deus não fez? Que um ser humano, tanto quanto você, foi ou não feito por ele. Ou ela, né? Depende. Eles, elas. Mas, de novo, essa é a lógica teológica, né? Um questionamento teológico, no final das contas, que não deveria ser feito num Estado que é laico, né? Porque isso não faz diferença para um Estado É, laico. Qual que é a explicação teológica para... Então, gente, pode fazer, interromper a gravidez, pode ser quem você quiser ser, né? Não precisa de ninguém vir aqui com uma Bíblia para mostrar o versículo em que diz que pode, que as pessoas existem. Parabéns, obrigada. eu concordo não, eu acabei, você falando, acabei lembrando, né, do projeto de lei recentemente, né, que né, um erro do deputado, que faz parte da bancada, né, evangélica, um projeto de lei dizendo que ninguém pode questionar a Bíblia no Brasil. Né? Casa certinho, um projeto de lei na Câmara Federal, né, para proibir as pessoas de questionar a Bíblia. Mas isso já não podia mesmo, né? A religião é assim, você não questiona a religião. Né? Então, imagina um projeto desse sendo aprovado. Ele é inconstitucional, tudo bem. Mas imagina a força política, é isso que eu estou falando para você. Imagina a força Uhum. política se o Bolsonaro vai lá, na verdade, não só o Bolsonaro, primeiro a Câmara, o Senado e depois o Bolsonaro. Mesmo que depois ele vai ser derrubado, né, por outra iniciativa, você cria uma massa de incentivo você destruir a laicidade do Estado brasileiro por fora, né, enorme, né, Uhum. enorme. E Isso é aí, engraçado que não devia ter passado nem na CCJ, né? então, eu não Na Comissão acompanhei mais, eu de fiquei de Cidadania e acompanhar. Justiça. Não devia ser, não devia, lógico, mas a CCJ, quem está na CCJ, né? É por isso Quem que não está na adianta ser só CCJ? uma. O que adianta botar só a Isabel lá para defender o Estado laico? Tem que ter muita Não, gente. tem que ter. A Isabel estando lá, mais uma, importantíssima, mas não vai conseguir sozinha. Porque o cara que fez o projeto de lei, ele não acordou, certo? E falou: ah, tive uma ideia, vou fazer um projeto de lei para defender a Bíblia. Não, Uhum, ele é um projeto de partido, um projeto de bancada, é um projeto uhum. vinculado às suas referências sociais e políticas religiosas, né? Para tomar de assalto o Ô, Estado, Lu, né? desculpa, é que você tá travando para mim, eu não tô conseguindo te ouvir até o fim. Eu estou travando? É. Não, então, para mim tá normal aqui. Não tive... Bom, Não, mas eu espero que estava dizendo isso. esteja travando também. Eu só queria Né? dizer que a gente está quase encerrando aqui. Queria que você Beleza. fizesse suas considerações finais para a gente Desde poder, que dê tempo para você. Quanto tempo tem que estar marcando aí? 10 minutos, 9, 9. talvez Eu vou 8, 8 e falar meio, um talvez. minuto, 2 minutos, porque quem tem que fazer considerações é a candidata que me convidou aqui, né? Quem tem Ah, que então fazer tá. considerações, isso é lógico, né? Não, eu queria agradecer primeiro, né, Bel, por ter me convidado. Assim, essa discussão que eu faço é uma discussão, como eu disse lá atrás, uma discussão ainda que está marginalizada de uma certa forma,
no âmbito acadêmico, principalmente no âmbito profissional, muito marginalizado, e que é lamentável, né? Se você for pensar idealmente, né? Você poderia pensar que isso seria estivesse mais avançado. Né? Teve seus avanços, mas foram muito recentes e não foram suficientes para hoje você ter um caldo, sabe, político e profissional, né? E também acadêmico para poder fazer frente também nesse âmbito. Então, eu penso que esse convite ele dá essa oportunidade, né? Ainda mais sabendo que você tem esse compromisso como candidata, né? Espero que a sua campanha seja uma campanha bem sucedida, né? Espero que, na verdade, como eu te disse quando eu soube que você era candidata, né? A gente até trocou, é, a gente sabe que a gente tem nossas divergências políticas do ponto de vista programática, né? Mas a gente sabe que mulheres como você precisam estar no Congresso, precisam para que as pessoas sejam representadas de fato, as pessoas que fazem a defesa adequada, fazem uma defesa honesta, né, do funcionamento adequado das políticas públicas, seja representada. E componha, né, componha uma frente pelo Estado laico, uma frente pela valorização da ciência. Né? Esse é o limite parlamentar, a gente sabe que não termina só aí. Né? O enfrentamento tem que ser mais amplo, ele tem que ser político, né? Ele tem que ser de um vulto muito maior, né? Para além do parlamento, ele tem que ser nas ruas principalmente, né? Mas a gente sabe que uma pessoa como você, numa cadeira da Câmara, é muito, mas infinitamente muito melhor do que não ter, do que porque a gente sabe que você não vai estar só lá na Câmara, mas vai estar na rua com a gente também fazendo essa composição, essas unidades de ação política importante, que são muito importantes, independente das divergências programáticas. Então, eu só tenho a agradecer. E Ai, agradecer a quem acompanhou a gente também. eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, né? Você conhece esse tema da laicidade de uma maneira muito mais profunda do que eu, né? Você que me apresentou esse movimento Brasil Laico, que acho que talvez tenha acompanhado aqui também, espero que sim, porque de modo muito profundo essa questão precisa ser dita alto, né? Ela, na verdade, a laicidade para mim é importante porque ela fundamenta todas as outras possibilidades de política pública, né? As políticas de saúde, de assistência, de moradia, de saúde mental, de proteção às mulheres, à infância, ao trabalho, à previdência, né? As pessoas precisam ter segurança, né? Não estou dizendo que elas não podem sofrer, porque sofrimento faz parte da vida, mas o Estado não pode trabalhar para que sofrimento seja o modo normal de vida, para que a religião venha para salvar as pessoas, né? A miséria não pode ser o chão que a gente pisa, né? E todo o resto, tudo que há de bom, vai ser um guru, vai ser um clérigo que vai te dar. Isso não é Estado. Ou é, no máximo, um Estado teocrático. E o Estado teocrático é um Estado de uber-violência. Não é pouca violência. É só a gente olhar para os países que são teocracias, que são fundamentalistas, né? Como que é a vida das mulheres nesses lugares. O nosso país é supostamente laico, é laico no papel, nem é um fundamentalismo formal ainda, e as mulheres são massacradas, somos massacradas nesse país. As pessoas negras são massacradas. Os povos originários desse país são destruídos até hoje. São aculturados, né? Então, assim, é muito maior. A laicidade do Estado é onde a gente precisa pisar para a gente poder construir um mundo bom de se viver, né? Um mundo em que as pessoas não vão ser perseguidas por causa da religião ou falta dela, pelo próprio Estado. Já basta pessoas malucas por aí perseguindo crianças estupradas, grávidas, indo fazer uma interrupção da gravidez dentro da lei.
Já basta isso. Imagina quando o Estado formalmente puder fazer isso contra as mulheres, contra as pessoas em geral, né? É por isso que eu tô aqui, é por isso que a pauta da laicidade é importante para mim, porque eu sou mulher num país extremamente misógino. Porque apesar que eu sou branca, eu sei que se eu fosse negra minha vida ia ser muito pior e que a religião ia ser usada contra mim, para me fazer sentir culpada, para me fazer obedecer, por meio da culpa e da violência. E eu não quero essa vida para nenhuma mulher, para nenhuma criança, para nenhum homem, para nenhuma pessoa que não se encaixa nessas duas categorias. Enfim, né? 1882, estamos aí. Votem em mim. Peço mesmo, né? Aprendi que eu tenho que ser cara de pau na campanha. Lu, muito obrigada. Muito Eu que obrigada para quem agradeço, veio, viu? ficou muito. Compartilha com as pessoas, comenta, curte, por favor, avise os amigos, as amigas, as amigues, ex-amigues, enfim, vários jeitos de falar, né? Bota um X aí, que aí pega todo mundo. Com Obrigada, certeza. Lu. Vou fazer a propagandinha aqui do meu canal, né? Conheça o meu Sim, canal no claro, por YouTube, favor. né? Não, Não só dizer, creio. né? Porque o canal Não Creio, tá, assim, você procura canal Não Creio, Luciano Alves. Depois eu posso deixar aqui nos comentários o link. No E vamos YouTube fazer esse e no debate Spotify. lá no YouTube e no Spotify. Sexta-feira agora vai sair um episódio novo. E eu vou Uhum. colocar essa live ao vivo. Peço para a Bel me mandar o arquivo para eu botar Sim, lá mais, né, dar mais um conteúdo no canal, né? E top. pô, vamos fazer esse debate, vamos continuar. Maravilhoso, Lu. Muito obrigada. Obrigado a Valeu. você, valeu, gente. Um Beijo, beijo. tchau. Tchau.